E João também está escrevendo para israelitas salvos, mas também para judeus e gentios salvos. As evidências de que João está escrevendo para judeus salvos são as seguintes. No versículo introdutório ele diz sobre Cristo, abre aspas, o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram, fecho aspas. Quão impossível teria sido para o apóstolo Paulo ter começado qualquer de suas epístolas aos santos gentios com tal linguagem. B. Abre aspas, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes, fecho aspas, 1 João 2:7. O princípio aqui referido é o começo da manifestação pública de Cristo. Para provar, compare 1 e 2, verso 13, e etc. Ora, esses crentes, o apóstolo nos diz, tinham um mandamento antigo desde o início. Isto era verdade sobre crentes judeus, mas não era verdade para os crentes gentios. Ponto C. Abre aspas. Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Fecho aspas. 1 João 2:13. Aqui novamente é evidente que são os crentes judeus que estão em vista. Ponto D. Abre aspas. Filhinhos, já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Fecho aspas. 1 João 2, 18 ao verso 19. Esses irmãos, para quem João escreveu, tinham ouvido do próprio Cristo que o anticristo viria. Veja Mateus 24. Os muitos anticristos sobre quem João declara ter saído de nós eram todos judeus, pois durante o primeiro século ninguém senão um judeu declarou-se como o Messias. Portanto, quando João diz, abre aspas, ele é a propiciação pelos nossos pecados, fecho aspas, ele só pode intencionar os pecados dos crentes judeus. É verdade que muitas coisas na Epístola de João se aplicam igualmente aos crentes judeus e gentios. Cristo é o advogado de um tanto quanto do outro. O mesmo pode ser dito de muitas epístolas de Tiago. Em quarto lugar, quando João acrescentou, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo, ele anuncia que Cristo foi a propiciação pelos pecados dos crentes gentios também, pois demonstrado anteriormente, o mundo é um termo contrastado com Israel. Essa interpretação é inequivocadamente estabelecida por uma comparação cuidadosa de 1 João 2:2 com João capítulo 11, versos 51 ao 52, que é uma passagem estritamente paralela, abre aspas. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Fecho aspas. Aqui Caifás, sobre inspiração, deu a conhecer por quem Jesus deveria morrer. Observe agora a correspondência dessa profecia com essa declaração de João. Abre aspas. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pelos nossos, não somente pela nação, mas também pelo de todo mundo, ou seja, os dos crentes gentios espalhados por toda a terra, abre aspas, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, fecho aspas. Em quinto lugar, a interpretação acima é confirmada pelo fato de que nenhuma outra é consistente ou inteligível se o mundo inteiro significa toda a raça humana. Então a primeira cláusula e o também na segunda cláusula são absolutamente sem sentido. Se Cristo fosse a propiciação por todos, seria uma tautologia ocasiosa dizer primeiro, abre aspas, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, fecho aspas. Não poderia haver também se ele é a propiciação por toda a família humana. Se o apóstolo intencionalmente afirma que Cristo é a propiciação universal, ele teria omitido a primeira cláusula no verso 2 e simplesmente dito, abre aspas, ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, fecho aspas.
Em sexto lugar, nossa definição de todo o mundo está em perfeito acordo com outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, abre aspas, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Fecho aspas. Colossenses 1, 5 ao verso 6. Estará aqui, abre aspas, todo o mundo, fecho aspas. Aqui significa absolutamente e sem limitação toda a humanidade? Toda a família humana tinha ouvido o Evangelho? Não. O óbvio significado do apóstolo é que o Evangelho, em vez de ser confirmado à terra da Judéia, tinha ido para o exterior sem restrições nas terras dos gentios. Assim, em Romanos capítulo 1, verso 8, diz, abre aspas, primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Fecho aspas. O apóstolo está aqui se referindo à fé daqueles santos romanos sendo anunciada e elogiada. Mas certamente nem toda a humanidade fala assim da fé deles. Era a todo mundo dos crentes a que ele estava se referindo. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, lemos sobre Satanás, que engana todo o mundo. Fecho aspas. Mas, novamente, esta expressão não pode ser entendida como uma expressão universal, pois Mateus 24, 24 nos diz que Satanás não engana e não pode enganar os eleitos de Deus. Aqui o que está sendo referido é todo o mundo dos incrédulos. Em sétimo lugar, insistir que todo mundo em 1 João capítulo 2, verso 2 significa toda a raça humana é minar os próprios fundamentos da nossa fé. Se Cristo é a propiciação para aqueles que são perdidos, tanto para aqueles que são salvos, então que segurança temos que os crentes também não podem ser perdidos? Se Cristo é a propiciação para aqueles que estão agora no inferno, que garantia teria que eu não possa terminar no inferno? O derramamento do sangue do Filho de Deus encarnado é a única coisa que pode livrar qualquer um do inferno. E se muitos por quem estão precioso sangue fez propiciação estão agora no lugar horrível dos condenados, então não pode aquele sangue mostrar-se ineficaz para mim? Fora com um pensamento tão desdoso a Deus. Embora os homens possam equivocar-se e torcer as Escrituras, uma coisa é certa: a expiação não falhou. Deus não permitirá que o sacrifício precioso e caro falhe no cumprimento completamente para que o que ele foi planejado para efetuar. Nenhuma gota do sangue foi derramada em vão. No último grande dia não haverá nenhum salvador desapontado e derrotado, mas sim aquele que, abre aspas, verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Fecho aspas. Isaías 53, 11. Estas não são as nossas palavras, mas a infalível asserção daquele que declara, abre aspas, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Fecho aspas, Isaías 46, 10. Sobre esta rocha inexpugnável, firmamos a nossa posição. Que outros pensarem nas areias da especulação humana e da teorização, se assim o desejarem, mas com Deus eles ainda terão que prestar contas. De nossa parte, proferimos ser contados como um tacanho, um hipercalvinista fora da moda, do que sermos encontrados repudiando a verdade de Deus ao considerar a eficácia divina da expiação como sendo uma mera ficção. E a questão do pecado foi finalmente resolvida na cruz? Para cada crente, sim. Para os incrédulos, não, visto que eles ainda pagaram o preço de seus pecados.